Senhoras e senhores, estamos no primeiro podcast da Mesa. Estamos aqui com o Pastor Rodrigo, fundador da Mesa. E a gente vai começar o primeiro podcast desse projeto. A gente vai conhecer um pouquinho esse projeto, a gente vai conhecer um pouquinho do Pastor Rodrigo. Quem é, como é que ele chegou, qual é a proposta da Mesa. E esse vai ser um bate-papo bem legal da gente seguir nele e entender um pouquinho mais sobre o projeto. Então eu tô aqui com o Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, você quer dar uma saudação, bem-vindo? Bem-vindo você que está assistindo esse projeto. Espero que seja incrível para a sua vida, assim como tem sido para a nossa vida. Eu e o Kelvin, que está sendo o host, o anfitrião dessa mesa. Daqui a pouco você vai entender um pouco mais definições, o que é anfitrião, o que é mesa. E a gente tem já conversado há algum tempinho, alguns meses, construindo tudo isso para poder compartilhar o melhor com vocês. Legal. E antes da gente entrar na mesa, falar sobre a mesa, a gente já tinha conversado várias vezes sobre sua história e toda vez que a gente para conversar sobre um pouquinho da história, vem alguma coisa nova, né? A última vez que a gente conversou, você falou pra mim que veio de uma família que é uma mistura de Piauí com Turquia. Árabe. E me explica um pouquinho mais de como é que é essa origem. Não, na verdade é o seguinte. É uma mistura de árabe com Nordeste e criado com Minas Gerais ainda. Nossa Senhora. Não bastasse o Brasil inteiro, já tá o mundo inteiro já, né? Tá até lá do outro lado, lá, árabe. Então, o que acontece? A família do meu pai é a família de árabes que vieram para o Brasil. Então, desde do início de Brasília, eles estavam aqui em Brasília. A família da minha mãe veio ali do Nordeste, né? Tem a parte do Piauí. E eu fui criado também com a família do meu padrasto, que é de Minas Gerais. Então, tem um pouquinho da cultura de cada. Ou seja, para negociar a gente é bom, viu? Quem sabe aí que é uma família árabe, que veio de Minas Gerais, rapaz. Então, lágrima para chorar a gente mais tem. Legal. E a parte árabe veio de onde? Seus avós? Pela parte dos meus avós. Meu bisavô, na verdade, ele é árabe. Aí meu avô já nasceu aqui e meu pai também. Legal. Pô, muito legal, cara. E você já comentou comigo que o início da sua trajetória foi ali nos 15 anos, quando você plantava milho ali e você falou muito sobre a questão da lei da semeadura. Foi quando você aprendeu sobre a lei da semeadura, né? E aí você queria investir num computador. E como é que foi essa história aí do seu começo, né? Eu sou o cara mais improvável que tem para estar empreendendo. Porque eu vim de uma família de empregados, então eu cresci todo mundo sendo empregados, bons empregados, excelentes empregados, servidores públicos, então todo mundo sempre destacou muito bem. E eu sempre tive uma curiosidade, saber como é que funcionava a empresa, desde novo. Só que tinha ninguém perto. Aquela velha história, assim, você quer ser fazendeiro? Não, mas eu queria que alguém conhecido meu tivesse uma fazenda para ir lá. Mas esse foi o contexto ali que iniciou exatamente essa percepção que como você lidar com o dinheiro, como você lidar com essa forma de produzir, como você lidar com essa forma de ser útil na sociedade. Então, é interessante, porque isso muda muito a nossa visão. A visão de como eu trabalho sendo um empregado ou sendo empregador. Nenhum dos dois é ruim e nenhum dos dois é melhor. Só são diferentes. Então, desde novo, eu sempre me dediquei muito, sempre respeitei muito minha mãe e meu pai. E a última vez que eu pedi dinheiro para minha mãe, eu tinha 15 anos. Caramba. A última vez que eu pedi dinheiro para minha mãe, eu tinha 15 anos. Então, assim, não é nada de tão absurdo, mas para mim foi muito importante. Porque eu percebi que eu podia produzir de alguma forma. Então foi quando eu comecei a correr atrás e consegui o estágio. E foi estágio num banco. E aí, estágio num banco, eu ganhava R$375 por mês. Até hoje eu lembro. Tinha vale transporte? Não. Tinha alimentação? Não. Tinha mais nada. Era só 375 no seco. Que ano isso? Foi em 2003. 2003. Legal. Eu estava no ensino médio. Tava no ensino médio. Então eu estudava de manhã e à tarde eu ia pro estágio. Então nesse fluxo ali eu saía da escola, já correndo, passava em casa, não dava tempo de almoçar direito. Então eu tinha uma marmitinha lá no plástico, que eu pegava e já ia comendo no caminho. Eu ia andando para a parada de ônibus e comendo, que não dava tempo. Eu trocava de roupa, pegava, fazia marmitinha e ia andando para a parada de ônibus comendo. E aí era o tempo de passar o ônibus, aí na ida do ônibus lá pro estágio, que era lá no plano piloto, eu ia descansando. Então ali que eu tirava um cochilinho e tal, às vezes perdi o ponto também. E era longe, assim, a trajetória do plano piloto? De onde que você saiu? 22, 23 quilômetros. Saí de Taguatinga pro plano piloto. Então, uns 20 km, eram uns 40 minutos mais ou menos de ônibus. Entendi. Então dá pra descansar bem. E ali. Era o tempo de comer e pegar o transporte, né? Não, eu comia andando. Eu já ia andando. Já Sim, os 40 minutos você comia no trajeto, né? No trajeto, andando. Era mochilinha nas costas e comendo aqui. E aí, você já comentou que
desse estágio, como é que foi isso? Você fez o estágio e aí você substituía as pessoas que saíam de férias, e aí nesse período você prestou concurso? Como é que foi isso? Esse Aí começo? acontece, esse estágio eu fiquei durante 7 meses. Durante 7 meses, o dinheirinho que entrava ali, eu comprei um computador. E aí esse computador era o meu sonho de ter um computador. Só que ele custava R$ 320 por mês. Aham. E não só o computador, eu tinha que comprar a escrivaninha, que era mais R$ 15 por mês que eu tinha que pagar na época lá, que dividiu lá no cheque da minha tia. A minha tia falou, eu pago lá, eu dou os cheques e você vai pagar todo mês. Eu Uhum. falei, sim senhora. E do jeito que foi acordado, desse jeito a gente fez. Então todo mês eu recebia o dinheirinho, não sobrava quase nada, praticamente. E aí eu comprei esse computador. E aí, a partir do computador eu comecei a interessar muito ali por como o computador funcionava, como isso me gerou muito interesse. Então, programação, desenvolvimento, rede, é, parte de estrutural mesmo, placas, placa-mãe, placa de... Então, isso gerou uma curiosidade muito grande, comecei a pesquisar muito sobre isso. Foi quando eu me interessei em fazer a faculdade de ciência da computação. Então, eu sou formado na área de tecnologia e tudo começou com esse computadorzinho que eu comprei lá em 2003, quando eu fiz o estágio. E aí, a partir disso, quando terminou o estágio, aí eu continuei estudando, entrei na faculdade, e aí comecei a estudar. De manhã eu ia para a faculdade, na Católica. À tarde eu fazia estágio no Ministério da Integração Nacional, na L2 Sul. E à noite eu fazia curso técnico na Escola Técnica de Brasília, de informática também. E tudo isso de ônibus. Então era uma rotina bem... Poxa. Foi um ano que eu desse jeito. Um ano. Mas foi massa, muito legal. Só que é muito cansativo. E aí eu tive que escolher. Não dá para continuar com os três. Então, acabou que eu abri mão da escola técnica à noite, continuei com a faculdade, o estágio, mas fiquei pouco tempo no estágio. Uhum. Que aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Câmara Federal, como técnico de orçamento. Primeiro era substituindo as férias. Quando terminou as férias, que foram 2 meses e pouco seguidos, que eu ia substituindo um, depois outro, eles fazem escala lá. E aí surgiu uma vaga e me contrataram. Então eu era novo ali, nessa época eu já tinha uns 19 anos mais ou menos. Então era novo, mas com uma grande responsabilidade ali. Mas você já conhecia como é que funcionavam os processos, o pessoal já... Ah, vamos abrir uma vaga aqui e vamos chamar ele. Kelvin, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, irmão. Eu me amarrei naquele Com o ambiente, cara. reconhecimento do seu Eu me esforço. amarrei, cara. Eu entrava lá e não tinha um problema que não dava pra resolver. E na época, não tinha tanto o YouTube como é hoje, não tinha os... Não tinha IA, inteligência não artificial. tinha, nossa, se tivesse IA, meu irmão. Não tinha IA, não tinha as coisas. Então, não que fosse difícil, mas é porque era um pouco mais desafiador pra época. Então, cada resolução que você tinha naquela época, você conseguia resolver algum problema, Uhum. tinha um peso muito grande. E como eu era muito novo e eu tava muito nessa vibe, porque teve um cara, pronto, isso é legal de falar. Teve um cara chamado William e o irmão dele, Wesley. Esses caras são incríveis. Sou assim, muito grato pela vida deles. Esses dois eles são irmãos e eles trabalhavam lá. Foi eles que me indicaram para fazer a substituição. E aí eles falaram assim, Rodrigo, quando você chegar lá, você tem que mostrar quem você é. Aí eu, como assim? Novo, 19 anos? Eu, como assim mostrar quem você é? Ele falou, olha, se você é um cara responsável, você tem que mostrar que você é responsável. Se você é pontual, você tem que mostrar que é pontual. Se você é esforçado, você tem que mostrar que você é esforçado. Então não basta ser bom, tem que parecer ser bom. Uhum. As pessoas têm que perceber isso. Porque a expectativa é tão importante quanto a experiência. Legal. A expectativa é tão importante quanto a entrega, quanto o produto. Então, são coisas que eu vim hoje, parece que vai fechando a conta, sabe? Caramba, me fala isso lá atrás e agora faz sentido mesmo com essa percepção. Mas foi um ensino muito incrível. O que isso fez em mim? Eu cheguei lá, parecia um leão para trabalhar. Então não tinha descanso, nem nada. Até na hora do almoço, eu queria almoçar o quê? Já almoçava correndo, que almoçava em 5 minutos. Andando pra parada de ônibus. Não precisava de 1 hora, 2 horas para almoçar, não. Era 2 horas de almoço. Que entrava 8 da manhã, saia às 18. Então não precisava de 2 horas de almoço. Então eu ia, trabalhava, resolvia. E aí surgiu essa vaga lá depois. Me contrataram. Fiquei 1 ano e meio lá, trabalhando. Comprei meu primeiro carro, um Uno 89 a álcool. Nossa. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia, não. Essa eu não sabia. Um Uno 89 a álcool. Dos meus amigos, eu fui o primeiro a ter carro. 2 portas, 4 portas. 2 portas. Duas portas. 2 portas. Também não é. Calma. Só que ele tinha rádio, viu? Oh. Toca CD. Tinha o toca CD. Lia CD? Não. Não, mas tocava, Mas tava lá. eu usava rádio. Aí era legal, porque a caixinha de som dele, sabe o que era? A caixinha de som dele era 2 caixinhas de computador, de som de computador, que tava amarrado lá atrás do carro com tarape. Mas funcionava bem. Ele só não podia ver chuva. Meu Deus. Na verdade, não podia nem sentir o cheiro de chuva, que apagava. Entendi. Entendeu? O Uno tem esse negócio que ele tinha, o antigo, ainda mais a álcool, o distribuidor era lá embaixo.
Se molhasse um pouquinho, acabou. Puf. Até o Wesley já empurrou esse carro também. Wesley, obrigado, meu irmão. Desculpa ter feito você empurrar o Uno, tá bom? Lá na lama, no meio da chuva. Mas deu certo, tamo aqui junto. Muito bom. E aí a gente, vamos fazer então um paralelo. Desse estágio, você cobriu as férias, ficou efetivo na Câmara, né? Câmara Federal. Na Câmara Federal. E aí de onde que você saiu da Câmara para questão de ser um bancário, depois fundar os 60 Minutos, até onde a gente está hoje? Bom, na Câmara eu fiquei um ano e meio mais ou menos, eu não lembro o tempo exato, mas eu saí porque eu fui aprovado no concurso público do BRB. Então foi um banco aqui de Brasília, eu fiz o concurso público, fui aprovado, tomei posse lá em 6 de janeiro de 2009. Até hoje eu lembro essa data, foi incrível. Eu fiquei muito na dúvida porque no banco ia ganhar menos. Muito menos. E aí até que me veio a percepção para eu tomar essa decisão. Eu tomei a decisão no dia da posse. Eu não sabia ainda, no dia da posse eu não sabia se eu ia tomar posse ou não. Porque ia ganhar muito menos, 4 vezes menos. O valor que eu ia ganhar no banco, na época, era o valor que dava para pagar a prestação do carro. Qual carro? Um Peugeot 206 novo, tá? Fiquei com raiva do Uno, aí fui pro Peugeot. Jesus. Trocou um pelo outro. Meu Deus. Mas era 0 km, então não deu problema. E aí no dia me veio um pensamento. O que eu me arrependeria mais? Continuar como terceirizado na Câmara Federal e talvez não dar certo e perder o trabalho, que é natural, acontece, ou no banco não gostar do trabalho. Porque eu não sabia, eu não nasci querendo ser bancário. Ninguém nasce querendo ser bancário, na verdade. Né? Eu acho que ninguém hoje em dia, né? E aí, só que lá dentro eu aprendi a gostar. Então, no banco eu tive uma trajetória muito legal. Foram 14 anos de banco. 14 anos aprendendo muito, crescendo muito. Cheguei a ser gerente de negócio da agência Milênio Capital, que é a agência para cliente de alta renda. Fui o primeiro gerente lá dessa agência. A gente fundou, eu e o Hélio, fundamos essa agência. Depois eu fui para a área de gestão de riscos do banco, riscos não financeiros. Aprendi muita coisa também. Até que eu tomei uma decisão, que era a decisão de empreender. Que na verdade foi o seguinte, viver de empreender, na verdade. Porque quando foi em 2019, eu abri minha primeira empresa. Não, 2016. Bom, vou voltar, hein? Pode te ajudar aí, Brasil. Quando foi em 2016, eu abri minha primeira empresa. Então o sonho nasceu em 2015, o sonho veio em 2015, quando foi em 2016 a empresa nasceu. E era para ser só uma brincadeira, e acabou que o mercado foi puxando a gente de uma velocidade tão grande, foi a 60 minutos, que a gente, em um ano de projeto, já estava dentro de um shopping, funcionando uma loja lá de 120 metros quadrados. Então, é meio que assim, eu com toda a expertise que eu tinha de empregado, eu comecei a empreender. Só que o game muda, o jogo é outro. Então não é nem que muda de nível, é outro jogo totalmente. Então, é um grande desafio você vir de um estilo de vida, de enxergar as coisas, de como fazer, ou saber o que fazer, para você ser imerso de uma vez em outro estilo. Porque uma coisa é eu cumprir meu horário. Lá no banco, por exemplo, eu fechava a porta da agência e estava tranquilo, meu final de semana tranquilo. Como empreendedor, não. O jogo já muda. Não tem essa regalia. Então, meio que assim, a porta fecha, mas a mente fica aberta ainda, pensando naquilo. E aí, em 2016, abrimos a empresa. E quando foi em 2022, eu tomei a decisão, eu e minha família, que eu ia sair do banco e ia ver apenas o empreendimento. 2022... 3 foi antes ou depois da pandemia? Depois. A pandemia Depois foi 2020. Pandemia, né? Foi. A gente foi meu sinal. Quando a gente passou pela pandemia e voltou em 2021/22 muito bem, crescendo, eu vi que era o sinal. Que legal. Caramba, então, aí na verdade, que eu cheguei no momento assim, tava até falando com a minha esposa. Eu tô no momento que ou eu invisto na minha carreira no banco, que eu já estava como gerente de área, ou eu invisto na empresa. Não dá mais para tocar os dois. Então eu fui segurando de 2016 até 2022, foram 6 anos, conciliando os dois. Até que chegou um momento que foi impossível. Que decisão, hein? Aí, porque assim, Kelvin, eu percebi que uma coisa começou a atrapalhar a outra. Então é muito legal porque essa jornada de empregado a empregador, ou de empregado a empreendedor, ela é um processo. Então muita gente tem medo de empreender. E aí eu percebi que há um jeito de fazer isso. Sabe como é que eu percebi isso? Teve um dia que eu estava lá no prédio do banco, e aí foi um dia muito estressante. Cara, foi muito estressante, foi muito mesmo. Então assim, era um relatório que tinha que entregar para a presidência e tal, e me bateu o estresse, que eu estava com muita coisa acumulada. Então sabe aquele dia que você dá aquela fadiga total mesmo? No meio do expediente, eu desci do prédio e fui caminhar no setor bancário sul. Quando eu estava caminhando no setor bancário sul, eu vi um quiosque que vende lanche.
Aí eu falei, cara, vou tomar um café aqui. Aí quando eu parei pra tomar um café, tinha uma mesa do lado que tinha aqueles quadradinhos, o tabuleiro de xadrez. Ou de dama, né? E tinha uns caras jogando dama. Aham. E eu olhei pros caras, e uns caras assim, cara, de 40, 45 anos. Falei, esse cara não tem o que fazer, não. O cara tá aqui no meio do expediente, 3 horas da tarde. E não tem o que fazer, não. Vai ficar jogando dama. Aí eu cheguei perto. E aí ele foi, aí a gente começou a conversar e puxar o assunto. Eu falei, não, eu sou dono aqui do quiosque. Moral da história, eu percebi que aquele cara, dono de um quiosque, ganhava muito mais que eu e tinha uma vida muito melhor. Cara... Aí aquele dia bateu, Kelvin. Aí eu olhei, eu fiquei sentado e falei, cara, mas eu sou concursado. Pô, mas eu sou gerente. Pô, mas eu tenho vale alimentação. Pô, mas sabe, eu ando de terno e gravata. Mas a qualidade de vida não tinha do cara Mas- que podia parar pra jogar dama. Mas esse cara tem a vida muito melhor que eu. Caramba, que porrada, hein? Eu me peguei perto de um burnout, que na época não se falava nisso, né? Burnout, né? Muito pouco. Eu me peguei perto de um burnout com uma vida que todo mundo queria ter, que todo mundo admirava. Mas eu não conseguia admirar mais. Aí Porque que você bate. viveu, né? E aí você vê que não é tudo. E é interessante porque, às vezes, a gente dedicar a nossa profissão, a nossa carreira, focada, às vezes, em um só retorno, ou principalmente o financeiro, é um risco muito grande. É por isso que o empreender é para todo mundo. Mas nem todo mundo tá para empreender. Porque muitas pessoas começam a empreender pela necessidade. E é a pior forma de empreender, irmão. Pela necessidade. Porque não tem outra escolha. Porque não tem outra escolha. Porque, na verdade, isso vai se tornar um gatilho, vai se tornar um combustível por um certo período. Uhum. Mas você vai ver que muitas coisas não começam a fluir ou começam a travar porque aquilo que era para sobrevivência hoje não satisfaz mais. Então, quem mora em Brasília sabe que cresce pensando em concurso público, né? Sim, é cultural aqui. É. Então você já nasce encucado com isso, vai ser concursado, vai ser concursado. Aí eu me peguei nessa hora, tendo que escolher entre manter minha vida de concursado, me submeter ao sistema do banco, de crescimento, de promoção, ou eu poderia montar meu próprio sistema. E aí quando eu percebi que realmente não o meu tempo no banco tinha acabado. É, legal. Mas pra você foi bem claro, né? Foi a porrada que você deu foi o cara jogando dama. Olha que engraçado. Foi o primeiro start, irmão. Eu tive Aham. um segundo start. Legal. O segundo start foi quando eu comecei a falar para as pessoas, em 2022, de janeiro, eu falei assim, olha, eu vou sair do banco. Eu falei, você tá doido? Eu falei, tô. Você tá doido? Vai sair do banco como assim, tal, tal? Vai pedir licença e interesse? Eu falei, não. Mas, Rodrigo, você pode ficar 2 anos. Não era como licença e interesse, tal, que aí se acontecer alguma coisa, você pode voltar. Eu falei, eu não vou voltar. Mas como assim? Eu falei, eu não tenho plano B, só tenho plano A. Se Deus colocou no meu coração, se Deus está me mostrando, se há sinais, e se esse é o caminho, então eu vou voltar para onde? Não tem para onde voltar. Não existe caminho de volta, é só caminho de ida. E foi interessante, quando eu avisei que ia sair, eles, quando? Eu falei, esse ano ainda, desse ano não passa. Eu já estou avisando vocês, se prepara, todo mundo aí. Aí o que foi interessante? Que as pessoas começaram a perguntar, Kelvin, Rodrigo, mas você vai sair para fazer o quê? Você tem empresa? Eu falei, tem. Empresa de quê? Aí eu expliquei, de 60 minutos escape game, que a gente tá no shopping, tá no parque shopping, tal, tal. E aí, na época a gente tava só no Pier 21, na verdade. E aí depois que a gente foi pro parque shopping também. E aí, pô, mas como é que é essa empresa e tal? Aí eu começava a conversar com a pessoa. Aí o que foi interessante? De janeiro até setembro, eu saí dia 27 de setembro. De janeiro até setembro, eu devo ter conversado, que é lá do banco, umas 50 pessoas que empreendem também. E que eu não tinha ideia que elas empreendiam. Não tinha ideia. E quando elas souberam que eu ia sair, que eu fiz muita amizade lá, que eu ia sair pra empreender, essa galera veio me procurar. Rodrigo, você empreende, tá, cara, eu tô com a minha empresa também assim assado. Aí o que foi o segundo sinal? Foi quando eu comecei a conversar com as pessoas, e às vezes 10, 15, 20, 30 minutos de conversa, eu vi que eu conseguia ajudá-las. Com o pouco que eu tinha aprendido. Que legal. E aí eu vi que o pouco que eu sabia era muito para muita gente. E que às vezes, para você conseguir transbordar ou ajudar alguém, você não precisa ser expert em algo. Você só precisa ajudar a pessoa no próximo passo. Aí foi aí que começou o sistema mesa. Legal. A gente vai chegar lá no sistema da mesa. Vamos. Você falou pra mim que você começou então os 60 minutos lá no Pier. Depois foi pro Parque Shopping. Hoje, 60 minutos, vocês têm São 4 4 unidades. unidades. E você já comentou que teve um momento em que você foi num evento de networking e você até comentou que você se sentiu
na jaula dos leões, né? A gente já conversou sobre isso, que evento de networking, principalmente aqui em Brasília, é muito normal. Eu não sei se outros estados são assim, mas é muito normal, você chega no evento e tá todo mundo assim querendo te dar cartão. Cartão, minha empresa faz isso, eu faço aquilo, vamos conversar, aceitar. É pitch pra todo lado. E todo mundo quer te vender, mas ninguém chega ali querendo comprar, né? Mas esse start virou o jogo para você, né? E como é que foi essa experiência? É porque, na verdade, assim, quando a gente começou a empreender, que a gente abriu o 60 Minutos lá em 2016, a gente passou 4 anos aprendendo o que não fazer. Foram 4 anos aprendendo com os nossos próprios erros. Então, erros básicos. Então, às vezes, erros de falta de delegação de função entre os sócios, falta de formalização de processos, falta de planejamento estratégico. Então, erros básicos, ou gestão financeira, que acabaram, assim, fazendo a gente sofrer muito. Não precisava sofrer aquilo, só que a gente não conhecia, não sabia. Você percebe que a mentalidade de empregado, quando vai para empregador, você tem que estudar, você tem que aprender, Sim. Você tem que buscar. Só que qual que foi o problema nessa época? Que a gente estava muito fechado, Kelvin. Por quê? Porque a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, a gente tem medo de expor. Porque o expor vai trazer talvez a gente em 2 situações. Primeira, a que vai trazer talvez a frustração. Poxa, eu mostro para a pessoa meu plano. Se der errado, ela vai rir de mim, ou vai me caçoar. Aí vai aquela humilhação. E o segundo, a pessoa roubar a minha ideia. Então, são 2 meses que permeiam as pessoas no Brasil. É por isso que todo mundo tem uma grande ideia. É ou não é? Sim. Você que está assistindo aí, você tem uma grande ideia, não tem? Mas deixa eu te falar algo, eu preciso falar algo para você. Todo mundo tem uma grande ideia. Então, a grande ideia não é diferente de um negócio. A grande ideia, ela é apenas o start. Aí depois vem as pessoas. E aí, é o que eu percebi depois de 4 anos, que você precisa das pessoas. Sem pessoas, você não vai muito longe. De alguma forma, direto ou indiretamente, precisa das pessoas. É por isso que, quando a gente fala sobre as pessoas, a gente tem um nível de conexão. E qual que é o problema disso? Depois de 4 anos, eu comecei a abrir um pouco. Com 2 anos depois, com 6 anos, a gente mudou o quadro societário. Eram uns 4, ficamos só 2. Acabou que eu ia desistir. Realmente, eu botei a venda da minha parte. Eu não vou tocar essa parada mais, não. Dá muito trabalho, é muito cansativo. 4 sócios para decidir. Cara, não dá. Eu falei com os meninos, meus amigos. Falei, gente, ó, pra mim tá cansativo, tá assim, tá assado. Quero ter uma filha e, poxa, tá difícil. Enfim. E aí, foi quando a gente decidiu que eu ia colocar minha parte à venda. E aí a gente tentou, até surgiu alguns compradores, não deu certo. Aí os outros 2 meninos falaram assim, Rodrigo, por que você não comprar a nossa parte? Eu compro. Aí eu comprei. Foi uma loucura, assim, foi assim, da noite pro dia. Aí compramos. Aí ficamos 2 sócios apenas. Aí de lá pra cá, desse ponto, a gente começou a se abrir mais. Falei, caramba, sozinho não dá. Se eu continuar sozinho aqui, cara, eu já tentei... a sensação, quer ver, que eu já tinha tentado de tudo. E aí, quando você tem essa sensação que você tentou de tudo, é a pior coisa que tem. Porque enquanto você ainda tem um plano, você tem esperança. Sim. Mas quando você acaba os seus planos, caramba, eu já tentei tudo, não tem mais o que fazer. Aí vem o desespero. Que a pior coisa não é você... não é a distância, é a direção. Então você pega um atleta, você fala pra ele, vai correr 42 km, ele vai se preparar. Agora, você bota uma bifurcação no caminho, acabou, cara. Mesmo que ele vá para outro caminho, ou vá no caminho certo, ele não sabe se está no caminho certo. Esse é o problema. Quando a pessoa não sabe se está no caminho certo. Porque você vai pegar... A maioria dos empreendedores no Brasil, eles são muito aguerridos, cara. O brasileiro é muito aguerrido. O brasileiro não desiste. O brasileiro, ele vira à noite. O brasileiro, se for necessário, ele faz... Cara, ele anda, ele caminha, ele vai, ele supera o medo. O maior medo das pessoas, fala em público. O empresário, ele vai e fala em público, ele dá o jeito dele, conversa com as pessoas, ele vence o medo. O empresário, ele não olha mais pro relógio. O empresário no Brasil, ele não olha se deu 8 horas de trabalho, se deu hora de almoço. Ele não tá olhando pra mais nada disso, cara. O empresário no Brasil, ele não fica esbanjando. Não, ele faz o que é necessário. Ele é muito esforçado, o empresário no Brasil. Mais do que em muitos países de fora, viu? E eu sei porque tem alguns contatos nos Estados Unidos, outros na Inglaterra, e a gente vê que a galera do Brasil é muito diferente nisso. Mas qual que é o problema? Que às vezes ele tá correndo, mas tá no caminho errado. Tá na direção errada. E aí, quando a gente pega sobre essa questão das pessoas, que é um dos grandes diferenciais do negócio, que são 3, tá? Então, um bom negócio acontecer, você precisa de 3 coisas. Primeiro, uma grande ideia. Segundo, de boas pessoas. E terceiro, precisa de dinheiro. Dos 3, qual que é o mais raro de todos? É dinheiro? Não, são pessoas. Ah, quase caiu na armadilha. Quase fui. São as pessoas. Porque aí a gente falou aqui agora no podcast, uma boa ideia todo mundo tem.
Você olha pra rua, você vê boas ideias. Você olha no caminho, você vê boas ideias. Vai no restaurante, você vê boas ideias. Você tem boas ideias o tempo todo, porque o brasileiro é criativo. E o dinheiro é o mais fácil de todos. Por incrível que pareça. É porque a maioria das pessoas não está conectada com pessoas que têm dinheiro. Mas existe dinheiro. O Brasil é trilhões que ele produz durante o ano. Trilhões. É muito dinheiro. Você nem como é que guarda. Como é que guarda 1 trilhão? 2 trilhões. Você nem onde é que guarda. Cabe aqui, né? Não sei. Mas o dinheiro é o mais fácil. O mais difícil são as pessoas. E aí, aí voltando à sua pergunta. Qual que é o maior desafio do networking? É porque, como o network no Brasil ele foi muito trabalhado nessa troca de negócios, virou um conflito de interesse. Então, quando nós abrimos a nossa percepção de parcerias dentro dos 60 minutos, a gente começou em eventos de networking. E aí, Kelvin, eu entrava no salão, no auditório, o pessoal falava, tinha uma palestrazinha, alguma coisa bem legal. E aí tinha 200 pessoas lá dentro. E aí, cara, foi muito legal, me senti muito bem, que veio um monte de gente falar comigo. Cara, um monte de gente, ih, cara, tudo bom? Tá, meu nome é fulano, o seu, pô, meu Rodrigo, qual que é a tua empresa? Eu falei, caramba, que legal, eu pensei que ia ser meio chato, sabe, no começo. Falei, Mas isso aí foi uma segunda experiência que você teve, ou foi a primeira? de network? É. Foi o primeiro evento que eu fui. Aham. Foi o primeiro. E aí, o que foi legal nisso? Que eu vi que eu pensei que ia ser um negócio meio chato. Só que eu vi que a galera tinha interesse em me conhecer. Só que no final das contas, cara, quando eu cheguei em casa, eu tinha um monte de cartão no bolso. E um monte de pitch de venda para eu analisar. Aí eu percebi que, cara, é como se eu tivesse lançado uma jaula de leões. E todo mundo com fome. E querendo comer, e querendo de alguma forma. Então as pessoas não estavam com interesse, de fato, no que eu... na minha empresa, no meu negócio, eu como empresário. Ele está querendo resolver o problema delas, que era vender. Eles demonstravam interesse para depois tentar te empurrar um É o approach. Dava o approach. Chega, aborda, tal. Então assim, não é que isso é ruim. Isso é bom. Mas isso não é tudo. Por quê? Porque acaba que a conexão com as pessoas fica superficial. Fica em um nível de venda apenas. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Entendi. Legal? Tô aqui. E aí você saiu então dessa primeira experiência de networking. Foi frustrante, eu sei que é frustrante, eu já vivi isso, vivi uns anos disso aí. A gente, ouvindo essa história agora com mais detalhes, boa parte da sua história a gente tem muita coisa parecida. Eu já cheguei num ponto também de que a empresa, a gente chegou no momento em, pô, a gente já tentou tudo, vamos pro networking. E foi exatamente a mesma coisa, só que a gente bateu no mesmo prego várias vezes. Não, vamos tentar outro networking, vamos para outro grupo de networking que tem outra metodologia e nunca deu certo. Aí, assim, a minha solução foi diferente. A gente abriu o nosso próprio networking. Mas para você, eu já sei aqui que foi outro caminho, né? Como é que foi isso aí? Aí, a partir dessa reunião, desse encontro, eu aboli a palavra network. Então, assim, eu confesso que eu fiquei com raiva da palavra network. E se você está assistindo esse podcast, também tem raiva dessa palavra, você está no mesmo time, viu? No mesmo time, eu tenho raiva de network. Por quê? Porque o network não é encontro de empresários, é encontro de vendedores. Então, o network não é ruim. Hoje eu entendo. Não é ruim o network, mas é encontro de vendedores hoje. E aí foi quando deu o segundo start para o que a gente está vivendo hoje no sistema mesa. Que a gente perceber que a conexão ela é muito poderosa, mas ela é para o bem e para o mal. Então, se eu faço conexões superficiais, ou conexões que, na verdade, não completam a engrenagem, ou conexões que não vão impulsionar os dois lados, a gente tem uma perda. E quem perde? Os dois lados. Então, não adianta eu querer te vender um produto de 50 mil, sendo que depois não vai fazer sentido para você, você não vai querer pagar. Então, se eu não te entregar algo que faça sentido para você e que faça sentido para mim, não faz sentido para ninguém. Então, não tem um porquê isso acontecer. Então, esse é o ponto que até o mercado está percebendo muito isso hoje. Então, as grandes empresas de análise de sucesso de cliente, por exemplo, elas veem muito isso. Tá, não é só vender. E depois que vender? Não é só fechar um acordo. E depois? Vai continuar? Vai permanecer? Há um nível de satisfação? O que isso vai impactar a imagem da minha empresa? Então, assim, você vê que olha os passos que a gente tem que galgar dentro de um empreendimento. Então, às vezes, quem começa a empreender e depara com isso, que compra um curso de 1.500 horas, que peça uma pós-graduação, como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer uma DRE, assusta. Mas existe um passo a passo para isso. Eu passei muito tempo que eu demorei. Mas, por exemplo, o que eu aprendi em 8 anos, eu consigo hoje transmitir para a pessoa em 8 meses. Ou talvez aprimorando isso em 8 semanas. Como? Através da conexão. Então, olha a diferença que é uma conexão com as pessoas certas. Às vezes, tem muita gente que
Tá sofrendo a empresa, tá sofrendo o negócio, o fluxo de caixa não tá batendo, às vezes tá faltando dinheiro, tá tendo problema com o empregado, já tentou de tudo. E às vezes o que falta para essa pessoa é só uma boa conexão. São as pessoas certas. Às vezes só falta para essa pessoa as pessoas certas. Aí esse é o grande desafio. Porque todo mundo já foi traído por alguém, ou machucado por alguém, frustrado por alguém. E aí isso faz as pessoas se fecharem. E hoje eu, desde 2016 empreendendo, eu preciso dizer, o empresário não pode se fechar. Ele não pode fazer isso. Ele não pode caminhar sozinho. O empresário, ele não pode seguir apenas seus planos, limitar o tamanho da empresa dele ao tamanho da mente dele. Uau, essa é boa. O empresário, ele não pode limitar o tamanho da empresa ao tamanho da mente dele. Porque eu tenho uma mente só, eu tenho um cérebro só, eu tenho uma história só. Mas quando eu junto com a sua história e com a sua mente, a gente multiplica isso. Você tem uma boa ideia e eu tenho uma boa ideia. Quando a gente junta as duas ideias, a gente sai com uma ideia muito maior do que duas ideias. Uhum. Então, hoje, esse é o grande diferencial do cara que é empresário. Por exemplo, há 3 anos, você começar a empresa. Qual a primeira coisa que você faz na empresa? Plano de negócio. Plano de negócio. Plano de negócio. Então, você tem o sistema Sebrae, você tem o sistema, você tem o plano Canvas, lá tá, vai fazer um plano de negócio. Mas isso para quem conhece o que é plano de negócio, né? Bom, mas aí que tá. É porque todo mundo, na verdade, todo mundo fez um plano de negócio. Até o cara começou a fazer, sei lá, vender cachorro-quente na rua, na esquina. Ele fez plano de negócio, só que o plano de negócio ficou na mente dele. Não foi tão profundo, mas ele fez. Pô, se eu comprar aqui a salsicha, comprar isso. Pô, o cachorro-quente vai me custar aqui em torno de R$5. Aí eu vendo por 12. Tem um lucro de 7. A cabeça dele é esse. Às vezes não considerou todas as variáveis, mas ele fez plano de negócio. E aí, por isso que quem fazia um plano de negócio nessa época, 3, 4, 5 anos atrás, já tinha um grande diferencial. Porque ele já entrava no mercado com um nível de consciência muito maior. Só que hoje, você parar para ver, Kelvin, com a inteligência artificial, você faz um plano de negócio em 10 minutos. Cara. E muito melhor do que 1, 2, 3 ou 4. Porque hoje a IA e o acesso que ela tem à informação, ela vai trazer muito essa aceleração. E o acesso a informações que eu não tenho hoje. Se eu peço para ele montar um plano de negócio baseado no livro X, Y, Z, ele vai pegar tudo aquilo de imediato e montar para mim, sem eu ter precisado ler o livro. Por que eu estou falando isso? Eu falo porque hoje o plano de negócio já não é mais diferencial. Então, as coisas estão aceleradas, e por isso que o empresário ele não pode caminhar sozinho mais. Porque um bom plano de negócio já não é tudo mais. Porque o plano estratégico é apenas o pontapé inicial. Hoje, o grande diferencial está na gestão estratégica. É isso que muda o jogo. O plano de negócio, ele é o start. É para decidir. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Desse jeito não é. Porque tudo no plano é excelente. Agora, como que isso acontece que é o grande desafio? Todo empresário, você está assistindo hoje esse corte, esse podcast aqui, você fez um grande plano. Mas quando você vai pro game mesmo, aí é outra parada. Surge chefão de tudo que é lado aí. Inimigo aparecendo, tal, muda a regra. É tudo quanto é jeito. Aumenta o imposto, aí muda a regra de tributação. CLT aí dá uma rasteira. CLT da rasteira. Então, assim, acontece de tudo. Por quê? Porque agora o que está em jogo não é mais o plano de negócio, é a gestão estratégica. E aí é o grande desafio, por exemplo, da mulher que ela é uma excelente cabeleireira e ela decide abrir o estúdio de beleza dela. Ou de um cara que é um mecânico fantástico, ele decide abrir a oficina dele. Ou, enfim, é o grande desafio. Porque de técnico para gestor é uma distância muito grande. E aí que a gestão estratégica ela é importante através das conexões. Eu posso estudar, mas eu posso aprender com você. Lembra que eu falei que o que eu aprendi em 8 anos eu consigo transmitir em 8 semanas? Sim. Então, esse é o nível de celeridade quando você está com as pessoas certas. O compilado de conhecimento, né? Mas assim, e como é que foi dessa primeira experiência? Porque você falou que teve a primeira experiência que foi ruim, todo mundo queria te vender, te passar cartão e tal, eles se mostraram interessados e depois só você chegou em casa com um monte de cartão e proposta de venda, mas depois você teve uma segunda experiência que foi positiva, que foi aí que você começou a ter a ideia de criar a mesa, e também foi daí que você começou a ter, que você virou o jogo dentro de 60 minutos, né? Que você saiu de um faturamento X para um faturamento bem diferente, né? E aí, assim, nesse encontro network, me fechei um pouco naquela época ali. Eu falei, poxa, né, eu tentei, mas não é isso, não gostei, não curti. E aí, a gente começou a ter dentro da empresa, 60 minutos, a gente começou a montar uma reunião estratégica. Que eu percebi que eu já não tinha mais plano. Eu não tinha mais ideia, não sabia mais o que fazer com a empresa.
E aí eu abri esse encontro estratégico dentro da própria empresa. Eu juntei essa galera que era mais... tinha uma mentalidade já mais disruptiva, montamos uma mesa e começamos a conversar, analisar o resultado da empresa, ir área por área, e escutar as pessoas, aí foi muito legal, por quê? Porque a gente começou a ver começamos a ver alguns problemas que a gente não conseguia enxergar se a gente não tivesse esse contato com o gestor da área. E foi muito interessante, por quê? Porque a gente começou a não apenas eu decidir tudo. Então houve uma mesa com pessoas capacitadas para decidir junto. E aí eu vi o tanto que eu estava limitando a minha empresa. Você? É. Caramba. Por que eu estava limitando a minha empresa? Porque era só você que estava decidindo. Porque era só eu que decidia. Uhum. Por quê? Porque eu não conseguia confiar em ninguém para decidir junto comigo. Porque eu não tinha pessoas dentro da empresa que talvez estivessem capacitadas o bastante para eu conversar sobre problemas que são em um nível mais hard. Problemas a nível de gestão, que não é só tipo, então tira daqui, então pinta a cadeira. Não, não é isso. É o nível de eu invisto nessa cadeira porque ela vai trazer um conforto maior, vai reduzir o estresse, vai reduzir isso, mas vai impactar no meu fluxo de caixa. Então eu tenho que olhar o fluxo de caixa, mas o fluxo de caixa ele depende da meta que a gente tem para vender, será que o pessoal está alcançando ou não? Então eu preciso consultar o comercial. Então são decisões que às vezes são mais complexas. E eu achava que eu ia dar conta sozinho e que as pessoas não tinha como eu conversar com as pessoas sobre isso. Porque, fala a verdade, Kel, o empreendedor hoje no Brasil, ele tá com um problemaço. Ele não conversa com a esposa. E vai levar para casa para quê? A esposa, que é a mulher que é empreendedora, ela vai levar para o marido para quê? Então ela guarda isso. Não pode conversar com o filho, não pode conversar com os pais, porque os pais se preocupam muito. Aí você vai levar a preocupação para os pais, você não vai fazer isso. Não dá para você conversar com os empregados. Então, é um contexto muito complicado. Então, naturalmente, o empresário ele vai se isolando. Só que aí, quando eu percebi isso e que nesse isolamento eu não estava conseguindo mais suprir o que a empresa precisava, que eu tive que falar. Falar assim, eu não sei. Rodrigo, o que a gente faz? Cara, eu não sei. Eu não sei. Então, eu tive que baixar a guarda. Uhum. Eu tive que tirar a capa de CEO da empresa. Para falar assim, gente, eu não sei. O que a gente faz? Aí foi quando eu me surpreendi. Que quando você tem um lugar, um contexto, com as pessoas certas, com o propósito certo, fazendo a coisa certa, aí você começa a ter um contexto de novas expectativas. Porque você tem um novo plano, você tem uma nova possibilidade. E às vezes para o empresário, cara, isso é tudo, cara. Que o empresário no Brasil, ele não é preguiçoso. Ele não é. Ele é o cara que é trabalhador. Às vezes ele só precisa de uma expectativa. Ele só precisa de uma ideia, precisa de uma conexão, precisa de uma ferramenta que vai destravar ele para dar o próximo passo. Aí eu vi o poder de um encontro de verdade, que é uma conexão com pessoas que têm interesse genuíno, em que todos ali saiam supridos. Foi diferente do evento do network. Que legal. E esse momento que você teve foram com pessoas de dentro da sua empresa, de dentro de 60 O minutos. primeiro momento foi dentro. Uhum. Depois eu fui encontro com o pessoal de fora. Aí foi fantástico, irmão. Aí foi incrível. Aí eu vi o tanto que a gente, às vezes, se limita ao pouco. Por que, por exemplo, às vezes a gente se limita a empreender só em um ramo? É porque você está acomodado naquele ramo, porque você sabe. Mas para pensar, tem outras pessoas empreendendo em outros ramos. E que são tão lucrativos quanto, ou até mais. Só que por que você não faz isso? Porque você não sabe. Então, o não saber de algo limita a nossa mente. Então, eu, como empreendedor e CEO da empresa, eu preciso entender algo. Que eu não posso limitar a empresa ao que eu não sei. Você não pode se limitar àquilo que você não sabe. É porque, assim, na verdade é o contrário. Eu não posso limitar a empresa ao que eu sei. É isso. Fez sentido. Eu sei muita coisa, mas eu não posso limitar a empresa a isso. Uhum. Porque vai estar limitado ao que eu sei. E o que eu não sei ainda? Aí você busca em outras pessoas. Tem aquela série Dark, né? O que ele até cita, né? O que sabemos é uma gota. E o que não sabemos é um oceano. Aquela coisa bonita, né? Uhum. Profética. Aquela coisa filosófica, né? Sim. O que não sabemos é o oceano. Mas é incrível isso porque, assim, todo mundo toma decisão, Kelvin, baseado no que sabe. Mas está limitando a decisão àquilo. E o que você não sabe ainda? Pode ser a resposta que você precisa. E aí, quando nós levamos essa reunião para fora, com pessoas de fora, e eu expus, olha só como é que é desafiador. Eu tive a coragem de expor meus problemas. Porque, Kelvin, eu hoje, assim, eu não tenho um tempo mais para sentar uma mesa para ficar me gabando. Para ficar falando das coisas que eu fiz. Não dá tempo mais. Isso é besteira. Eu quero saber, assim, o que a gente está construindo? Uhum. Vamos sentar aqui para a gente construir algo? Aí vamos. Então vamos planejar, vamos pensar, vamos. Então, nessa mesa, quando eu sentei, eu tive que me expor.
Ó, a empresa está assim, está assado, e está com esse problema, esse é o maior problema que eu tenho hoje, esse é o maior desafio, então esse aqui eu não estou conseguindo avançar, cara, já tem 2 anos, cara, esse aqui está do mesmo jeito, poxa, eu estou com dificuldade de negociação com o shopping, então qual que é a melhor forma? Como é que eu, minha DRS, será que é esse aqui mesmo? Eu tô achando, pô, eu estou mexendo, mas não está... Então, quando eu expus, aí essa galera que veio de fora também, foi uma mesa meio híbrida, tá? Aí veio soluções que eu não imaginava nunca que surgiriam. Aí foi interessante, porque quando a gente começou a fazer isso, quando nós montamos essa mesa estratégica, que tinha uma periodicidade, nós saímos de um faturamento de R$ 90.000 por mês para um faturamento de R$ 520.000 por mês. Mudou a história da empresa. Em alguns meses, de 90 mil para 520 mil por mês. Minha nossa, fiz mais de 5 vezes o faturamento. Mais de 5 vezes. Que isso. Mais de 5 vezes. E aí, por mês, então... Uma mesa, irmão. Uma mesa. Encontro. Uma mesa. Um encontro com as pessoas certas, com o intuito certo. Mudou a história da empresa. Então você teve essa segunda experiência, né? Que você falou que foi uma mesa que você construiu e foi uma primeira experiência dentro dessa segunda mesa interna e depois uma segunda experiência híbrida, né? E qual foi o impacto que vocês tiveram aí? Kelvin, a gente fez a primeira mesa interna, então foram algumas sessões, foram alguns encontros. Então, quando a gente teve esse segundo encontro, a segunda etapa do encontro com pessoas externas, a gente estava faturando em torno de 1 milhão por ano. Dá 90 mil por mês, mas é 1 milhão por ano. Depois desse encontro, em poucos meses, a gente faturou 5 milhões por ano. Então mudou a história da empresa. A empresa voltou a crescer, a empresa voltou a expandir, a empresa enxugou os custos, a empresa melhorou os processos de venda. Então, um encontro em uma mesa, com as pessoas certas, com o intuito certo, aumentou em 5 vezes o nosso resultado em poucos meses. Caramba. Aí sim. E aí, então, foi desses 2 encontros, né? Porque você teve um interno e um híbrido. Foi daí que você teve a ideia de construir a mesa. Aí, na verdade, já estava quase que formatado. Uhum. Porque eu tenho algo assim, às vezes eu vou juntando algumas peças que eu não sei que é do mesmo quebra-cabeça. Aí lá na frente eu descubro. Falei, caramba, isso aqui é tudo do mesmo quebra-cabeça. Aí eu junto. Aí esse momento foi um start muito grande que eu pensei, falei, caramba, isso aqui funciona. E aí, quando eu comecei a conversar com outras pessoas e outras redes de empresários, eu vi que algumas coisas semelhantes já aconteceram, mas é muito raro você encontrar algo tão intencional assim como a mesa, que é focado no problema do empresário e não na solução que eu tenho. Muito bom. Então, me explica um pouco como que funciona. Qual é a ideia da estrutura da mesa? Porque você já me contou que ela não foi feita para ser um encontro de networking. Uhum. Ela é focada não nas pessoas entrarem e venderem. Ela é focada em ser interessado e chegar lá para ajudar outros empresários. Né? É claro que tem um momento ali, eu já participei da primeira, né, que teve, e tem um momento em que cada um fala do seu problema e as pessoas elas tiram aquele tempo não para tentar vender, mas elas tiram aquele tempo para pensar no seu problema. E elas dão sugestões e elas se preocupam com o problema daquela pessoa. Então, Sim. me explica um pouco mais sobre o que não é a mesa, né? Kelvin, a mesa não é consultoria, a mesa não é mentoria, a mesa não é curso, a mesa é a mesa. É muito diferente. Uhum. Então, você pensa, caramba, como é que você tem um produto digital que não é nada disso? É a mesa. O que é isso? É porque a mesa, ela não é um sistema que é focado na solução que eu tenho. Porque você vai ver muita gente vendendo curso. Fala, olha, meu método é o melhor. E isso, aquilo. E vai funcionar. Eu sei que funciona. Só que muitas vezes não funciona para mim no momento que eu estou agora. Por quê? Porque a pessoa pegou toda a experiência dela, expertise, o método dela, encapsulou naquele contexto dela. Mas nem sempre, ou quase nunca, eu vou estar no mesmo contexto que ela. Por exemplo, você já comprou um livro e não leu? Já. Já comprou um curso, você viu que não funcionou o curso para você? Já, também. Mas o curso não era bom? Era. O livro não era bom? E por que não funcionou? Essa é a grande pergunta. Ele não deixa de funcionar porque é ruim. Mas deixa de funcionar porque ele não está focado no seu problema. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença da mesa. Que a mesa ela não é focada na solução que eu tenho, mas sim no problema que o empresário tem. E todo empresário tem um grande problema hoje. Você pergunta, hoje, qual que é o seu problema? Ele vai ter um grande problema. Se ele não tem um grande problema, é porque ele desistiu da empresa. E a mesa serve até para isso também. Porque às vezes está faltando para ele só a motivação, conexão com pessoas, voltar a sonhar, voltar a ter um destino para isso. Legal. E a mesa
Será que a gente pode falar o que é a mesa ou só a pessoa entrando na mesa para ter experiência? Bom, se a gente parar pra pensar, que tem muitos gurus da internet que vão falar de tudo. E vão prometer mundos e fundos. Uhum. Mundos e fundos. Vai poder, vão colocar números, vão colocar um monte de coisa. Mas para pra pensar, se você é um empreendedor, tá assistindo esse vídeo, tá assistindo esse corte, e você tem um zelo pelo que Deus entregou nas suas mãos como empreendimento, que Ele não te deu um negócio, Ele te deu um empreendimento. Empreendimentos são coisas e são pessoas. Se você tem zelo por isso, então você precisa se conectar com pessoas que têm o mesmo nível de zelo pelo que Deus te entregou, pelo respeito, pela consideração e pelo propósito que isso carrega. Então, quando a gente conectar com isso, entender que se eu juntar com pessoas, se eu me conectar com pessoas de fato, conexão real, com pessoas que caminham na mesma direção que eu, tudo começa a fluir. Então o marketing não se torna mais um problema, as vendas não se tornam mais um problema, a gestão não se torna mais um problema, falta dinheiro. Porque quando você senta à mesa, Kelvin, a mesa todo mundo senta para comer, ou não é? Sim. Todo mundo senta à mesa porque está com fome. E são alguns fundamentos que a mesa a gente carrega. Primeiro deles, quem senta à mesa não sai com fome. Então qual que é a lógica? Sentar à mesa, eu ser saciado e na mesma mesa você sair com fome. Não faz sentido. Então se você está escutando esse podcast agora, eu preciso te dizer, se você sentar à mesa, assim que você sentar à mesa, você vai ser uma pessoa que vai ser abastecida assim como todos durante a mesa. Então não tem algo de, caramba, será que vai dar certo para mim ou não? Não tem como funcionar para os outros e não para você. Por quê? Porque agora você não está mais sozinho. Essa é a diferença. Então, essa é a grande diferença da conexão com o network. Então, esse é o primeiro fundamento. Segundo fundamento, a mesa é lugar de revelação. Eu quero falar sobre isso um pouco. O último encontro de Jesus Cristo com os discípulos foi a uma mesa. E não foi um encontro ao acaso. Por acaso eles iam comer, sentaram à mesa e começaram a conversar. Não. Jesus estava numa cidade e falou para os discípulos ir até outra cidade, encontrar um local que ele deu todas as diretrizes e preparar, porque ali haveria um encontro. Então a mesa é preparada. Por quê? Essa é a grande pergunta. Porque a mesa é intencional. Você pode sentar à mesa para ficar um monte de besteira. Enfim, tá tudo certo. Mas a mesa, ela precisa ser intencional. Por quê? Porque na mesa, Jesus contava com os discípulos, ele pegou o pão e ele pegou o cálice. Ele pegou o pão e ele pegou o fruto da vide, fruto da uva, o suco de uva e pegou o pão. E é interessante porque quando estava à mesa, todo mundo, se ele perguntasse, o que é isso aqui? Todo mundo ia responder, esse é o pão e esse é o vinho. Mas ele falou, para todo mundo aí de fora, para quem está fora, todo mundo vai achar que é o pão e é o vinho, mas eu preciso falar algo a vocês. Eu preciso revelar algo a vocês. Esse pão não é mais pão, esse aqui é meu corpo, que é partido em favor de vós. Esse aqui não é mais o vinho, esse aqui é meu sangue, que é o símbolo da nova aliança. Então, na mesa, o que eu aprendo com isso, Kelvin? Que na mesa não é só alimento, na mesa é revelação. Naquele momento, foi revelado o destino daqueles discípulos, daqueles apóstolos que estavam junto com Jesus Cristo. Que eles achavam ainda que era pão, que era vinho. Mas que naquele contexto, todos caminhando para a mesma direção, com as mesmas pessoas, com o mesmo propósito, aquele pão se tornou corpo e aquele vinho se tornou sangue. Então houve uma nova aliança, uma nova celebração. Então ali mudou tudo na vida deles. Eles perceberam que assim, caramba, a gente não está brincando. Aqui é sério. Aqui é um destino. Então a mesa é lugar de revelação. E por último, e tão importante quanto os outros, quando você senta à mesa, esse é um mau costume do brasileiro, ou das pessoas em geral. Quando você senta à mesa, você geralmente escolhe o que você quer comer, não é? E você escolhe pelo que você gosta. Esse é um problema. Esse é um problema. Quem dera nós escolhêssemos na mesa o que comer pelo que nós precisássemos. Seu corpo está precisando de quê? De ferro? É de proteína? Então você consome ferro e proteína. Porque o alimento que é agradável ao paladar, muitas vezes não vai ser agradável, não vai ser sustento para o corpo. Então todo empresário que senta à mesa, ele precisa se preparar, Kelvin. Porque nem sempre ele vai escutar o que ele quer. Mas com certeza, ele vai sair da mesa com o que ele precisa. E você tinha me explicado que existem tipos diferentes de mesa, né? E eu achei genial esse planejamento que você fez, porque são vários tipos e para cada tipo de mesa existe um nível de problema, um nível de realidade para os empresários, né? Tem o ferro, tem o prata, tem o ouro, chega até o titânio, né?
E de onde que você tirou essa ideia e como é que funciona essa ideia de dividir a mesa em níveis? Primeiro, eu acho que toda pessoa, empresário, não, ele tem que entender que a jornada dele é necessária. Por que eu tô falando isso, Kelvin? É porque tem muita gente que acha que errou na vida. E é ruim, porque acaba travando a pessoa. Porque ela acha, poxa, perdi tempo, pô, já tô com 40 anos, já tô com 50. E aí, se ela começar a entender que toda a jornada dela foi importante para onde ela chegou agora, ela começa a aceitar que ela tem um destino. Enquanto a mente dela está presa no passado, Deus entregou para ela um destino. Olha a diferença. Olha a revelação de uma mesa. A mesa tem nada a ver com o passado, irmão. A mesa nunca vai jogar na sua cara o passado que você errou. Por quê? Porque a mesa é para quem está com fome agora. Se você está com fome agora, ela vai ter alimento para você agora. Por que eu estou falando isso? Porque por muito tempo eu achei que eu tinha perdido tempo em muitas coisas. Mas eu entendi por que Deus me deu a graça de ser CEO, sócio fundador de uma empresa que trabalha com gamificação, que é 60 Minutos Escape Game. Então, desde 2016 para cá, são 9 anos? 9 anos. Isso, são 9 anos. 9 anos. 9 anos empreendendo com isso e aprendendo sobre gamificação. O que é gamificação? A gamificação não é transformar as coisas em jogo. Pelo contrário. A gamificação é a percepção de por que um jovem vira à noite engajado em algo que ele não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, ele pagou R$ 5.000 no videogame, mais R$ 400 no controle, mais R$ 300 no fone, mais R$ 400 no teclado, mais 250 no mouse, mais R$ 1.500 numa cadeira e mais 450 num jogo em que ele não vai ganhar nada, mas ninguém tira ele de lá. Porém, quando você pega esse jovem e coloca ele sentado num escritório para ele trabalhar, que ele vai ganhar R$ 3.000 por mês, ele fica contando os minutos para ir embora. Por quê? Agora fiquei curioso. Por quê? Aí que tá. Esse é o grande. É isso que a gamificação explica. Porque a gamificação, ela pegou exatamente os elementos, ela estudou os elementos dos jogos. Por que os jogos conseguem atrair tanto, engajar, essa é a palavra, engajar tanto as pessoas e outras atividades não conseguem? Sendo que elas são tão essenciais quanto, ou, na verdade, muito mais essenciais do que o jogo na vida da pessoa. E aí trouxe alguns elementos. E é assim, não existe uma metodologia ainda definida, porque existem vários conceitos diferentes sobre gamificação, mas eu gosto de uma que fala sobre alguns pilares. O primeiro dele é a participação voluntária. Então você que está em casa aí, você tem filho, vou te dar a dica, tá? Você quer fazer o seu filho parar de jogar, obriga ele a jogar. Por quê? Porque se você obrigar ele a jogar, vai perder a graça para ele. Ó, garotada, desculpa, tá? Perdão aí, perdão entregar essa, mas vai fazer isso com ele, ó. Todo dia, das 19 às 20 horas, ele vai ter que jogar, obrigatoriamente. Chegou da escola, deixa a mochila e vai jogar. Vai jogar, bora, vai jogar. Acabou, tô com fome, vai jogar. Você vai jogar primeiro, depois Por quê? almoço. Porque tudo que tem participação voluntária é gostoso, é bom. Que legal. É por isso que a gente não pode empreender por necessidade. A gente tem que empreender porque aquilo faz sentido. Que faz sentido pra mim. Porque senão vai se tornar um emprego horrível, um emprego ruim, que a pessoa só tá por causa do dinheiro. Uhum. Aí ela tá entregando os melhores dias, o melhor tempo da vida dela, o melhor da saúde dela, por causa de dinheiro. Aí fica muito caro. Aí você tá falando dos tipos de mesa, né? Sim, sim. Não, mas assim, aí, por mim a vai gente por isso. continuava aqui, porque eu tô adorando essa... E aí, Kelvin, é por isso que estudando bastante sobre gamificação, então eu já fiz muitos cursos, li livro, tem o livro Gamification, muito legal. Tem um curso o Cachorro, sabe, o curso em inglês, fiz o curso inteiro, é muito legal. Você aprende muita coisa diferente. Uhum. E é bacana porque assim, você vai pegando visões diferentes. Eu gosto disso porque tá no início da gamificação. A galera acha que tá muito... Não, mas tá no início. Quando as pessoas querem conseguir usar a gamificação de fato, gamificação não é botar uma pontuaçãozinha. Ah, eu cliquei lá, ganhei um ponto. Entreguei uma tarefa, ganhei mais ponto. Não é isso. A gamificação, ela traz um sentido que vai te motivar, engajar a sua mente a querer mais daquilo. Isso é gamificação. É bem aplicado. E aí, qual que é a questão? Um dos pontos, tá? Primeiro que eu falei foi a participação voluntária. Eu vou pular alguns e vou passar para o outro, que é a microconquista. O que é a microconquista? É que assim, eu posso pensar em acordar e ir para academia. Ok. Então, caramba, eu acordo. Aí, pô, tem que ir para academia. Aí eu já me imagino lá na academia, caramba, eu tenho que pegar trânsito, carro, um monte de coisa, me arrumar, tal. Mas, cara, e se eu quebrar esse microconquista e falar assim, não, eu só tenho que levantar e escovar o dente. E aí você vai e escova o dente. Você fala, caramba, funcionou, tô aqui. Pô, agora eu preciso trocar de roupa. Já que eu escovei o dente, vou trocar de roupa. Já que eu troquei de roupa com o seu tênis, cara, então não faz sentido eu voltar, então eu vou pra lá.
Então, quando a gente quebra em microconquistas, é uma forma mais objetiva de você conseguir sentir os avanços, perceber os avanços. Tem uma palestra que foi uma coisa que mudou, realmente mudou minha vida. Eu assisti há muito tempo atrás. Era um oficial, marinha, aeronáutica, era um oficial americano. E aí ele fez uma palestra sobre arrumar a sua cama. Uhum. A palestra dele era sobre isso. E ele falava sobre, você quer mudar de vida? Comece o dia arrumando sua cama. Você quer... Comece o dia arrumando sua cama. Você quer ir pra casa? Comece o dia arrumando sua cama. Aí eu falei, cara, isso não funciona. Mas eu comecei a botar em prática. Uhum. O que que acontece? Eu já te falei que eu acordo 5 horas da manhã, né? Todos os dias. Só que aquele negócio assim, eu acordo 5 horas da manhã, vou ver o e-mail, vou dar uma olhada no Instagram, vou tomar uma água, escovo os dentes. Não tem nada pra fazer, vou deitar de novo. Uhum. Mas é natural, é todo dia isso, assim. Uhum. Eu acordo todo dia. Sim. Quando eu escutei essa palestra, falei, pô, beleza, vou arrumar minha cama. Aí acordei, primeira Arruma a coisa, cama. arrumei a cama. Aí arrumei a cama, coloquei o travesseiro, estiquei o lençol, tudo bonitinho. Quando eu fui escovar os dentes, voltei pro quarto, eu vi a cama arrumada, não me deu vontade de desarrumar a cama, sabe? Pô, se eu deitar, vai Eu desarrumar. falei, Aí eu vou ter que arrumar de novo. isso. Aí eu falei, não, então É. eu vou, São hacks. vou fazer outras coisas, É, sabe? E isso mudou minha vida, cara. Legal. Não, e isso faz muito sentido. É porque, assim, a gamificação, ela não é um método extraordinário, coisa de outro mundo. É entender como que a nossa mente funciona. E quer ver, é muito bom, cara. Quando você tem uma conquista, você consegue parar para comemorar. E às vezes a gente perde isso. Por exemplo, um empresário. Às vezes ele pega, bate a meta do mês, só que o vendedor tá comemorando e tal, mas o empreendedor ele tá preocupado já com o mês seguinte. Então às vezes ele não consegue comemorar a conquista que ele teve ali. Isso é um perigo muito grande. Porque é muito bom comemorar, é muito bom reunir as pessoas. Você percebe que, assim, se fosse para fazer isso, cara, daqui a pouco vai ter uma empresa de robôs aí que, cara, vai tocar, mas não vai. É muito diferente. É muito diferente. Então, se você tem uma empresa, se você tem um negócio e tem pessoas, é muito bom parar para comemorar. Então, é por isso que a gente tem vários tipos de mesas diferentes para níveis de empreendimento diferentes. Por exemplo, quem está começando agora vai sentar numa mesa de ferro. Por quê? Porque ele vai sentar com pessoas que também estão na mesma fase que ele. Isso é muito importante, cara. Porque às vezes a pessoa que já está faturando milhões não vai entender o que eu estou passando agora que eu estou começando meu empreendimento. Porque quando ele começou foi há 20 anos atrás. E como eu começava há 20 anos atrás é muito diferente de como começa hoje o negócio. Então as pessoas não vão entender. Então às vezes até cursos de pessoas tanto conhecidas, às vezes não vai funcionar para quem está começando agora. Às vezes vai funcionar para quem está no mesmo nível que eles. Então, desde a mesa de ferro, mesa de bronze, mesa de prata, mesa de ouro. Então, você vai começar a perceber que algumas mesas vão ser comuns, alguns problemas vão ser comuns, alguns desafios vão ser comuns, e aí a engrenagem começa a girar porque as pessoas vão conseguir se ajudar nesses mesmos desafios. É por isso que a mesa ela dura 6 meses apenas. Primeiro, para que haja uma oxigenação e para que, segundo, haja o crescimento. Então, hoje você está na mesa de ferro, mas talvez daqui a 6 meses, se eu cumprir tudo que está sendo definido, se eu me esforçar, se eu fizer parte da mesa como tem que ser feito, se eu me dedicar àquilo, daqui 6 meses eu não vou sentar mais na mesa de ferro. Talvez você sentar na mesa de bronze, ou talvez até de prata. E por que não de ouro? E aí essas mesmo até o titânio, que são os titãs. Porque os desafios que você vai enfrentar vão estar no nível da galera que enfrenta outros... É outra realidade, né? Quando o empresário resolve um problema, surge outro. Pô, comecei a vender muito, agora tem que entregar. Putz, tem que contratar agora. Pô, comecei a entregar, mas tá tendo problema de qualidade, tem que padronizar agora. Pô, tem problema de qualidade, mas aumentou muito o custo, agora tem que pegar e rever meu custo. Então, toda vez que a empresa, o empresário ele vai perceber isso, toda vez que ele supre, ele passa de um nível, vão surgir outros problemas. Aí entra a gestão estratégica. Quando ele sobe de nível, você tem que equilibrar tudo de novo, né? Você tem que pegar e organizar. A empresa, como é que a empresa cresce, Kevin, geralmente? Ela bagunça e depois se organiza. Uhum. Então, quando ela cresce, eu falo, caramba, eu nunca cheguei nesse tamanho. Eu nunca vi isso. Eu passei por isso, quando a gente foi expandir da primeira para a segunda loja. Eu nunca tinha feito isso antes. E foi terrível. Foi terrível. Eu falei, caramba, como é que... Eu não sabia que ia passar por tudo isso. Mas quando a gente foi para a terceira loja, já foi muito mais tranquilo. Eu já tinha superado aquele desafio. Já sabia como fazer. Então, é por isso que os níveis de mesa vão levando as pessoas para o nível de conexão que ela precisa naquela hora. Então, nunca ela vai estar sentada numa mesa que vai ser obsoleta para ela. Sempre vai ser de alta relevância. Perfeito. A penúltima pergunta aqui
é que você falou para mim que a mesa, ela existe há menos de 6 meses. É. Mas ela já vem de um planejamento de 4 anos. Agora que você está botando em prática um planejamento de 4 anos, né? E como é que foi esse processo de maturação da mesa? Na verdade, eu percebi, quando eu parei para perceber, já tinha 4 anos que eu estava juntando as peças da mesa, sem saber que era mesa. Então eu não sabia. Então eu li um livro, eu aprendi sobre gamificação, depois fui nos grupos de network, depois eu fui ver sobre teorias sobre empreendimento, depois fui ler, fazer consultorias, enfim. Eu fui navegando, até aí depois comecei a montar as mesas dentro, os encontros estratégicos dentro da minha empresa. E aí, há 6 meses foi que eu percebi que eu tinha todo um sistema e eu não sabia. Então eu comecei a recapitular tudo, pegar tudo, juntei tudo, simplifiquei o máximo possível. Por quê? Porque a mesa é o objetivo. Então, por exemplo, quando você sai da mesa, do encontro da mesa, você não sai com um planejamento. Você sai com alimento. Você senta à mesa, você sai com um cardápio na mão. Você sai alimentado. Então, todo mundo que sai da mesa, ela tem um plano para colocar em prática durante um mês. Todo mundo que sai da mesa sai com um plano prático para colocar de... Como é que fala? Todo mundo que sai da mesa sai com um plano prático para colocar em realidade, para colocar em prática, né? Todo mundo que sai da Para mesa... executar, né? Todo mundo sai da mesa, sai com um plano prático para executar em um mês. Por quê? Porque aquele alimento é para aquele momento. Então tem que executar em um mês e já vai gerar o resultado que ela precisa. Então, se precisa aumentar a venda, ali vai sair uma solução. Se precisa melhorar o marketing, se precisa, pessoas, ou o próprio empreendedor, ou enfim. A mesa ela vai para todas, ela supre todas as esferas que o empreendedor precisa. Isso é valioso, né? Porque como a gente teve a primeira experiência, você participa de uma mesa e você sai dali com... Eu não vou entregar, né? Eu não posso entregar o game, mas você sai dali com o alimento, como você falou, né? Para executar. Você sai com ideias ali, você sai para executar em um mês. Se você não executa, no mês que vem, você já não vai estar com solução. Você vai estar com o mesmo problema e vai perder um mês, né? Então você não avança. Mas essa é a diferença da mesa. E são só 6 meses. São só 6 meses. É rápido. É rápido. É rápido. 6 meses é muito rápido. Mas essa que é a questão. É porque uma coisa é você... Por exemplo, já tentou fazer dieta e não conseguiu? Aí eu vou te falar, sabe por que você não conseguiu? Porque você não falou pra ninguém. Você guardou só pra você. Então, quando você faz uma promessa pra você mesmo, você faz um plano, é uma promessa pra você mesmo, e você não conta pra ninguém, a chance de você boicotar é muito maior. Agora, quando você tá na mesa, é diferente. Porque na mesa é um lugar de gente adulta, de gente madura. Então a gente faz compromissos uns com os outros. Ninguém tá na mesa pra brincar, cara. Ninguém tá na mesa pra ver, mais um encontro. Não é. Tá na mesa pra crescer. Não tem como o empresário ir lá só pra ver como é que é. Ele vai se arrepender. Porque a empresa dele vai crescer, ele vai ter que se comprometer. Uhum. Porque agora o compromisso é uns com os outros. Lembra? Não faz sentido eu me alimentar e outro sair com fome. Então o compromisso é com todos. Não faz sentido a minha empresa estar fluindo, a sua não. Pelo contrário. Se não está fluindo, o anfitrião da mesa, ele é responsável por fazer fluir na sua empresa também. Então vai reunir, vai fazer encontro, vai fazer alguma coisa, vai conectar, alguma coisa vai acontecer. Isso que é o interessante. Então, esse contexto da pessoa sair e ter uma missão é muito legal. Que a gente tem um plano, um dashboard que vai visualizar isso, e aí vai ter esses pontos de encontro com a área que a gente chama de sucesso do cliente, que aí vai sempre garantir que durante aquele mês os passos estão sendo cumpridos, para que no próximo mês a pessoa traga um outro problema. A gente é apaixonado por problema. A gente é doido, a pessoa traz o problema que a gente mais quer. Muito bom. E aí, para fechar a nossa conversa de hoje, se o empresário senta na mesa hoje, o que ele pode esperar de resultado nessa experiência de 6 meses? Bom, Kelvin, o empresário que ele decide sentar à mesa, ele tomou uma decisão muito intencional. O que ele decidiu? Ele decidiu que a empresa dele nunca mais vai parar de crescer. Essa é a decisão que ele decidiu. Então, não é sobre o curso, não é sobre mentoria, não é sobre o livro, não é sobre uma teoria. É sobre o foco ser a empresa dele. É ser o empreendimento que é responsável por aquilo. Então, ele vai saber que durante esses 6 meses, a empresa dele pode dobrar de tamanho, pode triplicar, pode aumentar o faturamento, ou pode resolver uma grande dor que ele está agora. Às vezes com funcionário, de contratação, ou de expansão, ou de lançar novos produtos, ou de melhorar uma oferta. Então, qual que é o grande foco de quem vai entrar na mesa é entender que, às vezes, ele está mirando lá na frente. Mas o que está mais obscuro para ele não é onde ele quer chegar. O que está mais obscuro é o próximo passo. Então, quando senta à mesa, o que fica claro é isso. Qual que é o próximo passo para onde eu quero chegar? Então, quando você sai da mesa, você sai com isso de forma clara.
forma objetiva. Isso é muito bom, porque isso que revigora a mente da pessoa. Você saber já qual que é... Ah, então é isso que eu tenho que fazer? Ah, moleza, então. Tá, fiz, e agora? Aí vem o próximo encontro da mesa. Aí vem mais um passo. Fiz, e agora? Aí vem um próximo passo. Aí vem Quando você menos vê, caramba, você correu a maratona. Passo a passo. Passo a passo. E, fechando aqui, tem uma coisa que eu acho muito legal, que a gente viveu, mas a gente não pensou nisso. Ou até pode ter pensado, mas a gente não anotou, não pensou nisso. Na primeira experiência da mesa, nós fomos intencionalmente no problema, né? A gente teve ali algumas pessoas que falaram dos seus problemas, né, dentro das suas empresas. Só que, lembra o que aconteceu? A gente encontrou soluções para problemas que pessoas nem sabiam que tinham. Lembra disso? Esse é o trabalho do anfitrião. Ela chegou falando assim, meu problema é A, B e C. Mas quando a gente conversou, foi perguntando mais coisas, né? Aprofundando. A gente aprofundou e descobriu que o problema dela não era aquilo. O problema dela era outra coisa. Né? Eu tô falando ela, mas... Da pessoa. Enfim, da pessoa, né? Da empresa, da pessoa. E aí a gente trouxe soluções para a raiz do problema, não para o problema. A gente não medicou, né? O sintoma apenas. Sintoma. A gente foi na raiz do problema e resolveu ali, deu soluções para ela no problema. Então, eu penso que com a experiência de outras pessoas, né, que estão sentadas à mesa, elas podem trazer soluções para os problemas que os empresários nem estão percebendo. Tem uma figura muito importante na mesa, que é o anfitrião. Então, toda mesa tem um anfitrião. Quem é esse anfitrião? Um anfitrião é uma pessoa que já passou pela mesa que está sentada agora. Poxa, aqui a gente está sentado na mesa de bronze. Esse anfitrião, ele é no mínimo uma mesa de prata. Ele é um membro de uma mesa prata. Então ele sabe o que é ser membro de uma mesa e já passou pelo que você já passou. Então a pessoa já tem uma experiência, uma expertise para saber onde você está agora e qual que geralmente é essa dor, para aprofundar. Então, isso que você fala é muito legal, porque o anfitrião ele vai sempre sugar e vai provocar realmente problemas reais. Então, é interessante porque ele vai fazer perguntas. Então, todo método ele é voltado para isso. É em sugar o problema, despertar o problema real e trazer uma solução real também. Então, todo empresário, por exemplo, tem medo de quebrar. Então, o pesadelo de todo empresário fala, caramba, tem que fechar as portas. Quando você senta à mesa e você vai resolvendo problema atrás de problema, você não tem mais esse risco, porque você está resolvendo problema. Você mitiga o risco, na verdade. Porque você está resolvendo vários problemas, você não está parado mais. Para ver, tem muita gente que está empreendendo hoje que o cara está há um ano com o mesmo problema. E aí cansa. Aí qual que é o problema? Cansa emocionalmente, cansa fisicamente, começa a nascer cabelo, ou começa a cair cabelo, começa a nascer barba branca, começa a vir umas ruguinhas. Aí quando você vê, caramba, já passou 2, 3, 4 anos, eu tô do mesmo jeito. Então a mesa, ela é uma propulsora, isso que me apaixonou no projeto. Isso que me fez, caramba, eu vou me dedicar a isso. Porque eu não vou me dedicar a algo que é muito superficial, cara, para mim faz sentido. Eu tô com 38 anos, irmão. Então eu não tenho mais tempo para perder. Então não tenho mais tempo para vir num podcast como esse, gravar um conteúdo para você que está assistindo em casa, para falar algo superficial, algo que não funciona, algo que, sabe, mais um guru da internet. Não tenho tempo mais para isso. Meu tempo hoje é para construir coisas que fazem sentido. Então quando senta à mesa, a gente não vai mais ficar batendo papo. Então é focado no problema real que a pessoa tem. Então, se o empresário ele tem medo da conta não fechar, tem medo de um funcionário colocar ele, o empresário tem medo do funcionário botar na justiça, tem medo de o mercado mudar, é porque você está andando sozinho. Então, quando senta à mesa, essa é a percepção, que ele vai ter um problema real que vai ser suturado, vai ser tratado ali. Muito bom. Bom, acho que eu fui para outro lado ali, né? Mas... não, mas aqui já gerou mais um cortezinho. Acho importante falar algo. É que o grande problema do empresário não é o sonho que ele tem para a empresa dele. O grande problema é que a escuridão que está nesse caminho. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. O que isso quer dizer? É quando eu tenho um certo problema que eu não consigo enxergar e que me traz medo, se eu não superar esse problema, ele vai chamando outros problemas. Então, o maior desafio do empresário é não resolver os problemas na hora certa. Isso se chama gestão estratégica. Então, o maior desafio não é enxergar onde ele quer chegar. O maior desafio é enxergar o próximo passo. Senhoras e senhores, chegamos ao fim do primeiro podcast da mesa. Eu gostei demais da experiência de ser o anfitrião desse primeiro podcast, de ser o anfitrião do piloto. Sigam as redes da mesa, @sistemaamesa no Instagram. Eu vou deixar aqui o cortezinho, a legenda para vocês. E a gente se vê também na mesa, nos próximos encontros da mesa. A gente espera você
para poder contribuir com a sua empresa, para a gente poder conversar mais e a gente poder crescer junto, tá bom? Pastor Rodrigo. Então a gente está chegando ao fim, eu quero agradecer ao Kelvin por toda a generosidade que você carrega, irmão. Toda a dedicação, toda a intencionalidade que você tem. Você é um cara incrível, você é uma resposta de oração, irmão. Obrigado de coração. Agradecer ao Brasil que está ali. Então a gente vai falar um pouquinho, é o cara que motivou a gente, né? Encorajou a gente. Chegamos aqui meio assim, caramba, como é que vai ser? E esse cara botou a gente lá em cima para fazer acontecer mesmo, um grande motivador. E principalmente agradecer a Deus, porque eu vejo que se tudo acontece com a permissão dele, é porque ele tem um propósito. É porque ele tem intencionalidade nisso. Então, se Jesus Cristo, ele valorizou a mesa, se Deus entregou para ele essa missão e esse start aconteceu nesse tipo de reunião, então eu tenho muito zelo com isso. Então, eu quero agradecer a minha família, a minha esposa, minha filha, pelo tempo que elas têm abrido mão de estar comigo, de a gente dedicar, entendendo que esse sistema ele gera um tempo de dedicação também. E agradecer a todos vocês que estão assistindo, a você que está assistindo esse corte, você que está assistindo esse vídeo. Espero que tenha sido relevante para a sua vida e pode ter certeza, outros encontros, outras mesas serão montadas. Eu conto com você. Você se tornar um membro da mesa e a gente crescer juntos aí e dominar o Brasil e o mundo inteiro. E vem para a mesa. E vem para a mesa.